Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos continuar os nossos estudos, ainda que breves, mas importantes, sobre as bem-aventuranças. Já estudamos a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados humildes de espírito, significa aqueles que são totalmente dependentes e carentes da graça de Deus. Já estudamos a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram. São aqueles que choram por seu próprio pecado e choram em compaixão pelo sofrimento alheio. Já estudamos a terceira, bem-aventurados mansos. São aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, com domínio próprio e autocontrole. Hoje nós estudaremos a quarta bem-aventurança, que está em Mateus 5, versículo 6. Então está escrito assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, o que significa bem-aventurados? Aqui é uma promessa implícita em todas essas bem-aventuranças. A palavra bem-aventurados vem lá do grego makarioi, que significa feliz, mais que feliz, abençoado, grande alegria, cheio de graça, plenitude, satisfeito. Então ele está falando aqui, mais que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então nós precisamos agora olhar o que significa justiça. John Stott foi um grande escritor e exegeta cristão. Ele traz três definições de justiça para nós de uma forma bem objetiva. Justiça legal, que seria viver de acordo com a lei de Deus. Justiça moral, viver de acordo com a lei da própria consciência. E justiça social, viver com integridade nos relacionamentos sociais, sem querer obter vantagem e também buscando proteger aqueles que estão em desvantagem. Então, a justiça tem a ver com essas coisas, de acordo com a lei de Deus, a lei da consciência e a lei que é boa para o próximo. O que seria injustiça? Injustiça é querer tirar vantagem do próximo. Tirar vantagem do próximo nos relacionamentos, nos negócios, nas brigas, nas discussões. Também injustiça é não andar de conformidade com a lei de Deus e com a lei da consciência. Então aí nós chegamos agora um pouco mais profundo. O que seria ter fome e sede de justiça? Isso está ligado diretamente à santidade de Deus. Um desejo fervoroso pela justiça de Deus e pela vida de santidade. Significa entendermos que Deus é justo, Deus é santo, e nós, como filhos de Deus, deveríamos expressar em nossos relacionamentos justiça e santidade. Então nós podemos pensar um pouco mais. A fome, a sede, naquela época que foi escrito esse texto, na época de Jesus, a fome e a sede físicas era uma coisa muito forte, eram experiências comuns e profundas na época de Jesus. As pessoas daquele tempo, quando ouviram Jesus falando ter fome, ter sede, elas sabiam que era uma necessidade interior profunda que não consegue resolver de qualquer jeito. E aí Jesus aplica para nós na questão espiritual. Bem-aventurados que têm fome e sede, não de matérias, de coisas físicas, mas de justiça. 1 Pedro 1,16 diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, assim como a fome e a sede são necessidades básicas para o ser humano, assim também ter fome e sede de justiça tem que ser algo básico para o cristão. Aquele que nasceu de novo, aquele que é regenerado,
Ele tem que ser santo, tem que ser justo, porque Deus é santo e justo. Então, eu queria falar mais um pouquinho aqui. A fome e sede de justiça referem-se aos desejos do coração a partir da regeneração, orientados para coisas justas, lícitas e santas que agradam a Deus. Veja bem, antes da regeneração, antes da nossa conversão, os nossos desejos eram orientados pela carne, pelo mundo e pelo diabo. A prioridade do nosso coração, o anseio do nosso coração, o anelo do nosso coração, o desejo do nosso coração era o quê? Buscar prazer, buscar status, buscar fama, buscar bens materiais. Agora, o cristão regenerado, ele tem sede e fome de justiça. Então ele tira esse desejo antigo do coração, que era orientado pela carne, mundo e diabo, e passa a ter um desejo das coisas espirituais, coisas santas e justas que agradam a Deus. Então veja bem, tem aqui Romanos 6, versículo 10 e 11, que esclarece isso perfeitamente. O que nós queremos dizer? Deixar o desejo antigo, que era baseado na carne, mundo e diabo, e passar a ter um desejo que seria a fome e sede de justiça, das coisas santas, justas, lícitas, que agradam a Deus. Romanos 6, versículo 10 e 11, diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Colossenses 3, versículo 1 a 3, também vocês falam assim: buscai as coisas lá do alto, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, antes da nossa regeneração, antes de receber Jesus no coração, o nosso desejo era pelas coisas deste mundo, as coisas da carne, do mundo e do diabo. A partir do momento que você é um cristão, salvo, convertido, recebeu Jesus, regenerado, agora o seu desejo são para as coisas que agradam a Deus. Ter fome e sede de justiça é exatamente isso. Receber Jesus no coração, não ter mais desejo pela vida de pecado, mas ter desejo pelas coisas espirituais, santas e justas, que agradam a Deus. Então, para a gente concluir, eu queria que você pensasse sobre isso. Fome e sede de justiça. Positivamente, é o nosso desejo de ser santo, justo e ter prazer nas coisas justas. Negativamente, não ter mais desejo das coisas deste mundo, da carne, do mundo e do diabo, e não ter mais prazer nem desejo pelo pecado. Que Deus vos abençoe e todos nós possamos crescer em santidade e graça diante de Deus. Amém?